Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, fala neste momento ao vivo, então a gente já quer espiar e conseguir compartilhar com vocês para saber o que fala o representante da pasta. Somente em alerta, com os casos da Ômicron, assistimos um aumento dos casos nessa última semana, uma maior pressão sobre o sistema hospitalar, mas o número de óbitos não é proporcionalmente grande em relação ao número de casos, ou seja, um número de casos muito maior e os óbitos não têm crescido nessa mesma proporção. Isso é mais ou menos o que já alertamos. Parece que os casos não são tão graves quanto aqueles provocados pela variante Gama, mas temos também a nossa vacinação, a nossa campanha de vacinação, que tem sido muito bem sucedida. Nós já distribuímos mais de 430 milhões de doses de vacinas para os brasileiros, para que eles possam exercer o seu direito de buscar essa política pública. E tem sido, sim, a nossa grande força no combate à variante Ômicron e as outras que apareceram no curso da evolução da pandemia. Por exemplo, a variante Delta, ela não causou tanto impacto no Brasil, justamente pela nossa campanha de vacinação. No caso da variante Ômicron, há um escape maior em relação a vacinas, como já tem demonstrado alguns estudos, e é uma variante que tem maior transmissibilidade. Nós estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis, para que os pais também exerçam o direito de vacinar os seus filhos. Até o dia 15 de fevereiro, nós já distribuiremos doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos. Enfim, vamos continuar trabalhando para apoiar os estados e municípios e as consequências dessa terceira onda sejam as menores possíveis para a nossa sociedade. Infelizmente, temos observado da parte de alguns críticas que o governo tem atrasado a vacina de criança, que atrasou vacina, que é contra a vacina, algo absolutamente sem conexão com a realidade. E tanto as ações que o Ministério da Saúde, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, tem feito, que elas são corretas e próprias, é que as Américas escolheram por unanimidade o Brasil para representar as Américas no organismo internacional negociador que vai elaborar o novo tratado das pandemias. Então vejam como as narrativas, elas não têm conexão com a realidade dos fatos. Mas, ministro, eu gostaria de saber do senhor, por gentileza, como é que o senhor avalia a questão de muitos pais estarem demorando a levar suas crianças? O senhor acha que houve aí algum mal entendimento por parte de alguns pais que acabaram não estão levando? Tem muitas cidades com baixa adesão de pais levando as suas crianças para vacinar. Bom, já tem mais de 70 milhões de doses de vacina com estados e municípios, Então essa questão não só se verifica com a questão das crianças de 5 a 11 anos. É claro que é um tema mais sensível. As crianças, essas vacinas, todas elas foram desenvolvidas num curto espaço de tempo, Isso já é um grande avanço da ciência e nós temos que avançar de maneira sustentada, trazendo os pais para buscar a vacinação, sem obrigá-los, porque é pior, Então vamos trabalhar para que todos possam exercer esse direito. Ministro, na semana passada o grupo elaborador da Politec enviou um recurso para o Ministério da Saúde sobre aquela nota, sobre a portaria. O senhor já avaliou, já leu esse recurso? Como está essa questão? Bom, eu já disse como é que esse tema será enfrentado. Então isso é um processo administrativo que obedece regras próprias. Todos os processos, eles têm regras processuais, seja do processo administrativo ou seja de um processo no âmbito do Poder Judiciário. É necessário se observar o que nós chamamos de devido processo legal. Então, uma vez impetrado o recurso, esse recurso ele é impetrado junto ao secretário. O secretário tem um prazo para dar o posicionamento dele. Então, após o posicionamento do secretário, subirá para o ministro. No caso do secretário, eventualmente, não acatar em parte ou na íntegra o recurso que foi feito aqui junto ao Ministério da Saúde. E eu enfrentarei todos os pontos, como já falei para vocês, de qualquer recurso que chegue aqui. Foram 2, se eu não me engano. Ministro, sobre a subvariante da Ômicron,
Estamos ouvindo então o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que fala na porta do Ministério da Saúde, é aquele momento que a imprensa tem a oportunidade de poder abordar o representante da pasta, atualizar algumas informações. Queiroga ressaltou ali números em relação a internações e de que maneira a Covid-19 tem se desenvolvido quando a gente fala de variante Ômicron em comparação com a variante Delta. Também falou sobre as milhões de doses já distribuídas para todos os estados aqui no Brasil para poder imunizar as crianças e esse combate, não é? Ou tentativa de levar os pais para levar os pais que vão conduzir os seus filhos para poder tomar a vacina. Lembrando que no fim de semana a gente compartilhou a informação de aproximadamente 50 milhões de pessoas que precisam voltar para tomar ou segunda dose ou terceira dose e simplesmente não voltaram ainda aos postos de vacinação. E mais uma atualização quando a gente fala de saúde, que é bem importante. Lembra do assunto do autoteste que foi aprovado? Então, aproximadamente 30 empresas já entraram com um pedido na Anvisa para viabilizar essa produção e distribuição, comercialização de autotestes. 30 empresas. A gente vai acompanhar e, lógico, compartilhar sempre com vocês tudo o que acontece no nosso país em relação à saúde.